Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast Mulheres na Íntegra. Hoje eu tenho a grata alegria de entrevistar uma irmã muito querida, uma amada nossa, a Mari. Lazinho, né, Mari? Mari, você, né, que é responsável aqui pelo departamento infantil da IPL, né, da nossa igreja. E aí a gente quer saber um pouquinho, né, conhecer você. Se apresente, né, para quem não te conhece ainda ou só te conhece de longe, só olhando nos corres da igreja, né? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, participando desse podcast. Sim. E eu sou a Mariana Berbert Lazinho. Sou aqui da igreja já há um tempinho, já sirvo aqui. Na verdade, sou de família presbiteriana, né? Nasci em berço presbiteriano. Meus pais evangélicos, os meus avós também. Então, estou trilhando essa caminhada aí no evangelho desde sempre. E eu tenho esse trabalho aqui na igreja, né, nos últimos anos, mais com as crianças, departamento infantil, departamento de ensino, na escola dominical. E a gente vai conversar um pouquinho hoje como tudo isso aconteceu. Legal, muito bom, muito joia. Antes de tudo, né, a primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui é: como que Jesus te alcançou, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Como eu disse, né, eu nasci em berço cristão, sempre frequentei a igreja. Meus pais também sempre foram muito envolvidos, sempre com ministérios na igreja. Então, desde pequenininha, minha mãe era regente de coral. Então, a gente sempre tive essa vida dentro da igreja, né? E participando, na verdade, o que eu entendi, assim, como quando eu entreguei minha vida para o Senhor foi num acampamento, ali entre 11 e 12 anos. Lembro do lugar que eu estava, lembro de como foi. E, assim, ali para mim foi o dia que eu resolvi mesmo entregar minha vida para o Senhor e passar por todo esse processo aí depois que a gente faz, né? Profissão de fé e tal, mas foi esse dia aí que eu resolvi. Legal, interessante, né, que não é só vir, né, na igreja, porque os seus pais, né, já criam num Deus, e aí? Entendi que, eu fui consagrada quando criança, pelo batismo e tal, teve o ensino deles, que assumiram a responsabilidade ali de nos levar para a igreja, mas eu acho que todo mundo tem esse momento, né, essa data em que é bem simbólico e um divisor ali na vida, quando Jesus nos encontra. Que legal, que bênção. E como que foi, assim, o processo, né, que você percebeu que tinha o dom, né, para trabalhar com as crianças, que você realmente começou o trabalho com infantil? Sim. Porque não é só infantil, né? Você trabalha em muitas outras coisas, né? Sim. Mas vamos focar hoje, né, no infantil. No infantil. Isso. Na verdade, não tem como eu falar sem falar, por exemplo, do meu principal, que é a música, né? É minha profissão, eu sou musicista, trabalho com isso também. Tá. Um dos meus empregos. Mas uma das fontes de provisão que o Senhor nos dá, né? A música. E desde muito pequena eu toco, e Deus foi me dando essa habilidade para ir servindo também na igreja nessa área da música. Tá. E aí, quando a Luísa nasceu, Luísa tem 10 anos hoje, daí quando ela começou a frequentar a classinha, eu comecei a presenciar um pouco da realidade do departamento infantil, né, de como era, como faltava mão de obra. Então, eu comecei a levá-la na classinha e vi que não tinha pessoas para ajudar ali. Sim. Então, fui ficando, né? Fui ajudando. E daí veio a pandemia, trazendo elas na UCP e tudo mais, mas sempre como mãe, né? E auxiliar, assim. E aí veio a pandemia e a gente se viu numa nova realidade aí de ter que se adaptar à realidade daquele momento de ficar em casa e ter as transmissões dos cultos. Certo. E aí, na nossa igreja tinha o Danilo, que hoje é pastor, Danilo, seminarista na época. Sim. Responsável pelo departamento ali infantil das crianças. E ele estava sobrecarregado, porque ele tinha que vir em toda a programação, fazer o CP, ele e a Julie, né? Sim. E sozinho ele falou, nossa, preciso de alguém para dividir comigo as histórias que a gente conta nas transmissões. Tá. E fez o convite para mim.
Mas aí, lógico, eu me sentindo incapaz. Nunca tinha tido essa experiência com... já estava dando algumas aulas, ajudava a Larissa, do pastor Leandro também, em algumas coisas, na classinha. Mas eu acho que esse empurrãozinho dele pra me discipular nessa parte, assim... Ela vai, né? Sim, ele me empurrou e falou, não, você vai que Deus... Você tem vontade? Você quer fazer isso? Se você quiser, Deus vai te capacitar. Porque ninguém é capaz. Então, ele foi o grande incentivador, assim, e que me ajudou em muitas coisas. A criatividade que ele tem, né, assim, é super legal. Então, aprendi muito com ele. E aí, a gente foi subindo o nível, né? Que porque legal. Daí, depois a gente começou a ter os presenciais. Aí a gente tinha que fazer no presencial também. Eu lembro, né, vocês faziam a parte infantil antes, né? Fazia Dava tudo, as orientações, atividades. Só que até então era na câmera, então, tipo, eu falava com a câmera, não via ninguém. Tava o staff ali, mas às vezes aparecia o pastor Jonas, já dava uma intimidade, falava, nossa, o pastor chegou. Meu Deus. Mas era aquilo, a hora que o primeiro dia do presencial, nossa, eu lembro que eu tava, assim, muito nervosa, porque eu ia ter que falar com o pessoal que tava na igreja também. Porque enquanto você tá falando na câmera, você não tem noção de onde chega, né? Exatamente. Mas aí você vai tendo experiências, né? Que legal. E aqui fica, né, o nosso abraço, né, pro pastor Danilo. Sim. Né, a Júlia, toda saudades de todos eles, né? E realmente Deus usa pessoas, faz exatamente isso, né? Coloca pessoas ao nosso lado que fala, vai dar aquele empurrãozinho, né? E ficou ali de apoio e me ajudando, né? Me ensinando e... Que legal. E como que você percebe, né, essa diferença de ser um simples ajudante numa salinha para ser uma missão, né? Para ser um ministério mesmo. Como que o Senhor foi trabalhando isso na sua vida? Na verdade, a gente começa a ver como faltam pessoas para isso. Tá. Como é importante para o público infantil ter essa base forte. Então, eu acho que por também ter crianças pequenas e ver como isso é importante para elas, eu tive essa vontade de querer me capacitar mais para isso, né? De querer servir mais. Tá. É interessante, né? O pastor Newton fala bastante, né? Que ele nos corrige, que a gente fica falando, né? Que as crianças, né? A igreja do futuro. E não, né? Elas são igreja hoje já, né? Fazendo um gancho que eu lembrei aqui, daí, só para complementar a parte da história. Em 2021, a Izenilde estava de saída e procurando alguém para substituí-la no departamento ali, na coordenação. E aí foi providência divina mesmo. E a Mari tava passando. Porque eu tava em outro lugar, trabalhando em outro lugar. Falei, Zenilde, não vou poder aceitar agora. Mas aí passou um tempo, eu saí desse lugar. Ela ainda não tinha encontrado uma pessoa. Aí eu voltei e falei com ela, tal. Ela falou, nossa, eu tava precisando muito. Que bom que vai dar certo. E daí eu entrei nessa parte da escola dominical também. Tá e a UCP veio depois, né? Quando o Danilo foi pra outra igreja, daí... Daí foi que você assumiu. Upgrade. Que legal. E esse ministério, né, infantil, realmente, ele arde, né? Sim. No nosso coração, fala... Vem as dificuldades, né? Tem toda essa parte, né? Tem muita luta, né? Tem muita... É um ministério muito atingido por conta da importância que tem, né? Então, a gente percebe que tem as coisas que fazem a gente desanimar, faz a gente ficar, não triste, mas assim, tem as dificuldades no sentido de querer te derrubar mesmo. Que fala, não, pra você não continuar a fazer aquilo. Porque é muito... E tem que olhar pro alvo, né? Sim. Que é o Senhor, foi Ele que te escolheu pra estar ali, né? Muitas vezes vem a sensação de incapacidade, não sou capaz, ou será que eu tô fazendo certo? O tamanho da responsabilidade, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Olha aqui, tem uma perguntinha aqui para você. Né, todo esse ministério, né, com as crianças, esse preparo que você tem que desenvolver, né? Muitas vezes o Senhor dá o dom, né, para nós, só que a gente tem que desenvolver, né? No nosso tempo com Ele, né? De estudar, dedicar tempo lendo a palavra, orar. Como que você consegue identificar, assim, né? O papel da oração e da leitura da palavra, né? Para cada encontro, para cada trabalho da UCP, para cada... Como que você pede, né? Esse direcionamento do Senhor para as crianças serem atingidas mesmo?
pela palavra. É, algo que a gente sempre conversa também com o pessoal que serve no ministério, que não precisa ser algo muito complicado ou palavras muito difíceis, ou as crianças, uma coisa que ela aprender já vai ser, não o suficiente, mas já vai valer a pena, né? Tá. Pelo que a gente está fazendo ali. Então, quando a gente prepara alguma aula ou vai preparar alguma programação para as crianças, a gente sempre busca direcionamento do Senhor na palavra de Deus mesmo, né? Sempre busca na Bíblia aquilo que Ele quer que a gente fale com as crianças, e aí em oração mesmo. Ter esse momento é importante, esse momento de leitura, de oração, de ter esse relacionamento com Deus, porque a gente fala, como que você vai falar de uma coisa se você não vivencia aquilo, né? Então, não posso ser hipócrita de pregar uma coisa que eu não vivo. Exato. Então, eu preciso ter primeiro isso na minha vida para poder... E eu acho que a direção é a palavra do Senhor mesmo, né? O embasamento que a gente deve ter para tudo na nossa vida. Sim, exatamente. Todos os ministérios, né? Sim. Tem que ser assim, né? E aí, muitas pessoas também não vêm para o Ministério Infantil por conta de falar assim, não sei falar com criança, ou não sei usar a linguagem, né? Gente, assim, menos é mais. Exato. Então, conforme você vai ali, né, convivendo com as crianças, você vai vendo que tem coisas que são importantes para eles, para aprenderem mesmo. E doutrina, né? Sim, assim, palavras diferentes, difíceis, eles precisam aprender. Então, vai ter hora que você vai ter que falar aquela palavra difícil e explicar. Isso quer dizer isso. E traduza, né? Sim, mas... Aí você aproveita e traduza para os adultos também, que às vezes muitos adultos nem sabem, não né, Mari? sabem. Mas eu tava até falando esses dias e... As nossas crianças hoje têm muito acesso a muitas as histórias da Bíblia, né? Tem muito conteúdo. Sim. E já acabam conhecendo muito as histórias. Então, quando você chega para dar uma aula, você fala... hoje, a gente não fala, né? Hoje vai ser a história de José do Egito. Você começa a falar alguma coisinha, a criança fala, eu já sei essa história. Então, a gente fala que a Bíblia, ela nunca muda, né? Porque que ele é um livro que ele não é... Conta pra nós, como que vocês... trabalha essa situação. A gente usa a verdade de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que ela não muda e ela é atemporal. Então, ela é usada desde anos e anos atrás até hoje, é a mesma. Sim. Mas ela é uma palavra viva, né? Exatamente. Viva e eficaz. Então, a partir do momento que a gente tá ouvindo uma história... Esses dias eu tive uma experiência super legal, uns 2 domingos atrás, com a Luísa no culto, o pastor pregando. Ele falou ali da árvore genealógica de Jesus e falou de um parentesco ali, ela não tinha se atentado. Olha só. Que um era pai do outro, ela olhou e falou, verdade? Então, legal. Ouve desde cedo e ali ela fez a ligação de Eu até ia comentar exatamente desse culto, né? Porque falou ali, né, sobre... a Ruth, né? Sim. E aí a gente falou, nossa, né? Tanto que a gente se conhece, nós já estudamos, né? Eu com você, principalmente, né? Estudos. E assim, sempre sai um caldo. Sempre tem uma palavra que fala, uau, né? Cai, como que eu nunca vi isso? Exatamente. Estava aqui o tempo todo. Exatamente. Né? Então, realmente, a gente... Quando a gente chega, né, para ouvir a palavra do Senhor, por mais que a gente fale que não, a gente já conhece, já ouvimos. Presta atenção, porque realmente vai... É o que eu falo pra eles, gente, assim, ó, é você mesmo despir daquele negócio da soberba e se abrir e, assim, estou aqui pronto pra receber algo e vou deixar esse negócio de eu sei. Vamos ouvir hoje o que Deus tem pra falar pra nós, porque hoje vai ser uma coisa, pode ser que seja diferente ou pode ser que não, mas você vai ter uma experiência diferente, eu acredito nisso. Exatamente. E falando, né, ensinar as crianças, né, acho que é o pastor Charles, eu não lembro sobre o nome dele, que fala, né, que você quiser ser um bom pastor, né, um pregador, senta e ensina as crianças primeiro, né? Nossa, isso é muito bom. Porque quando você conseguir explicar a palavra para as crianças... E também a gente estuda, né, acaba estudando mais, quando a gente precisa dar uma aula, quando a gente precisa falar algum assunto...
a gente acaba se aprofundando mais naquilo. Então, É verdade. Isso também faz parte do nosso amadurecimento cristão, né? Sim. É um privilégio para nós primeiro em nós, para depois ser na vida dos outros. É verdade. Então, e eles poderem replicar para os pais, né? Para os avós, nas escolas, né? Eles continuam... Outro dia também eu tava na classinha, no culto à noite, e contando a história. E no louvor eu já tava bem sensível, assim, né? Cheguei pra contar a história, fiz uma ilustração, de repente eu não conseguia falar. Eu fiquei assim, comecei emocionada. A chorar. Olha. Aí a outra irmã tava comigo na sala, ficou assim, eu falei, eu não, gente, eu não tô triste, tá tudo bem, mas aqui eu tô sentindo que Deus tá aqui com a gente, e eu tava fazendo a ilustração de Deus, que a gente não vê, mas a gente pode senti-lo. A gente sente. E aí foi tão forte que eu fiquei assim, falei, ai meu Deus, eu vou começar E estava sentindo mesmo. Estava, Uau, ele estava ali lindo. na classinha de 3 e 4 anos. Ai, foi que super lindo, legal. Mar. Ai, que bênção, Foi muito gostoso legal. compartilhar isso. Louvado seja Você Deus. vê uma coisa simples, Então, assim. Eu tava falando ali sobre a história, acho que era um milagre que eu tava contando. Tá. E as crianças já puderam sentir, já Sentir puderam a ficar, presença. assim, não sei o quanto entenderam. Mas guardaram a bendita história Legal. do ventilador. Legal. Que bênção. É legal. Vamos lá. E como, falando, né, no que você acabou de contar já, né, mas se você tiver outras histórias, né, do que crianças, famílias, né, tem testemunhar para você da importância desse ministério, quanto foi alcançada, né, com o trabalho da UCP ou das escolas dominical. A UCP hoje, então, aí depois que o Danilo teve que ir para outra igreja, né, foi desenvolver o ministério dele com outra igreja, acabou acabou ficando sob minha responsabilidade a UCP. A gente ficou nesse momento aí de transição, de temor, né, do que seria de nós. Mas como eu sempre falo, né, o trabalho não é meu, não é seu, é do Senhor. Deus, então, né? Ele é o mais interessado, né, nessa obra. Claro que cada um vai ter o seu jeito, né? Vai dar a sua cara. Então, mas o trabalho continuou, se fortaleceu. Então, nós estamos aí à frente da UCP. E, graças a Deus, tem vindo muitas famílias, assim, para nós. Famílias que não têm contato com a igreja ou que querem, né? Querem que suas crianças tenham esse contato com Deus, enfim, que ou vem a convite de amigos, ou de repente vem aqui do nada em uma programação especial e acaba ficando. Que legal. Então tem sido uma experiência super legal e a gente tem visto, nós temos também, quando as crianças saem para o trabalho nas salas, o pastor Vladimir fica com os pais no templo. Que bênção, tem esse tempinho ali, pouquinho, de compartilhar da palavra e oração. E aí tem um tempinho que eles ficam conversando. Então, temos tido experiências super legais de bom. Na minha época, né? Se eu puder falar da minha época, porque eu já sou uma avó. Mas quando as minhas crianças, né, eram crianças, não tinha, né? Ficava conversando. Às vezes ajudava, mas não ajudava, né? Sim. Ficava, que bênção que tem assim. Então, assim, a gente começa a enxergar, né, tem pessoas que chegam, tipo, e aí vão ajudar também, acabam se dispondo. E tem outros que fazem amizades ali e começam a participar também aos domingos. Tem famílias que chegam devagarzinho, assim, e vão ficando. Então, que bênção. Eu lembro, né, quando eu já trabalhei no CP, viu, Mar? Não parece, mas já trabalhei. Era uma delícia. Mas eu ficava mais de apoio, né? Ajudando ali. As crianças estavam aqui, a gente acabava ajudando, né? Mas eu lembro também de uma família que mora aqui ao lado. E a Nenê começou a ouvir os barulhos, né? As músicas e tal. Ela se interessou, que nem meio que saber o que era aquele barulho. O pai trouxe. E, de repente, a família aqui inteira, né? Servindo ao Senhor. E esse trabalho é impactante mesmo, né? É uma porta de entrada bem forte, assim. Sim. E estamos, né, prestes aqui para fazer a nossa EBF, né, que é a Escola Bíblica de Férias, né, todo ano, no meio do ano, nós temos. Quiser falar um pouquinho também de como que estão os preparativos? Estamos aí. E a expectativa. Estamos esperando algumas centenas de crianças. Sim. É sempre um desafio, né? É sempre uma expectativa para esses dias. Nós passamos aqui 4 dias da semana
E com um tempo de histórias, louvor, e um tempo que as crianças ficam aqui brincando. Então, estamos aí nos preparativos. Legal. É um tempo muito importante, assim, às vezes, eu sei que toda família ora, tá, mas para os pais, né, entender que é um momento importante. Eu lembro de EBFs quando criança, a Izenilde fazia. Eu lembro que eu ia na EBF que ela fazia. Lembro dela, assim, segurando cartaz, cantando música. Como foi importante para minha vida. Tô lembrando aqui, né, a Dani que conta, né, que o Rosivaldo foi revelado Jesus numa EBF para ele. Olha que legal. Sim, muitas crianças vêm e depois acabam participando da igreja por conta da EBF. Que bênção, né? Ô, Mai, todo esse trabalho, né, esse ministério com as crianças, né, apesar de achar menos... tem gente que tem medo, né, de trabalhar, fala, não, só quero ficar de apoio, ou nem quer apoio, mas tem medo, né? Como que você poderia incentivá-lo, né, para essas pessoas desabrocharem e vir trabalhar nesse ministério? Eu acho porque também não é para todo mundo, né? Tudo bem que não é para todos, mas... eu acho que a pessoa, ela precisa querer conhecer a igreja também. É bom para ela conhecer a igreja mais a fundo, sair da zona de conforto, né? Sim. E passear. Aos domingos de manhã você pode passear aí pela igreja e ver como estão as classes. Então, a gente sempre precisa de pessoas para ajudar. Começar como ajudante mesmo, né? Sem assumir uma sala, sem apoio. As pessoas têm muito medo dessa questão da escala, de ter que tomar tempo e vou ficar preso a esse compromisso. Sim. Só que quanto mais pessoas tivermos, vai ser o fardo será mais leve, né? Pro outro, né? Pro outro. Então, às vezes, a gente tem alguns irmãos bem sobrecarregados por conta que não tem alguém para dividir com ele. E eu acho que se você tiver um coração ensinável, se você se colocar nas mãos do Senhor e se dispor a servir, Ele capacita. Esse próprio, né, Senhor, eu não sei fazer. Se o Senhor não fizer por mim, me usar como instrumento, o que serei eu, né? Sim, sim. Não quero falar por mim, quero falar pelo Senhor, né? Que Ele me use, apesar de mim, enfim. Mas se você se dispõe... E eu vejo, né, a importância, porque assim, muitos pais entregam, né, os filhos, né, para as classinhas. Hoje tem se terceirizado muito o ensino. Estamos vendo cada vez mais as crianças vindo para cá para aprender coisas colocando a responsabilidade para a igreja, né? Que deveria ser em casa, né? Então, os pais precisam mesmo ter essa consciência de que aqui é só uma extensão de casa. Então, a gente começa um trabalho em casa com os nossos filhos e a consequência é a igreja. E não o contrário. Sim. Então, infelizmente, hoje tem sido o contrário. Então, nós estamos orando aí por um avivamento nesse sentido dos pais, para que eles entendam a importância. Fica o convite, né? Eu vejo também a importância, né? Porque você tá com uma criança pequena, você, né, eles dividem, né, na classinha, ou vem na UCP, e você fica meio que ali, o pai, né, a mãe fica ali concentrado para assistir, para participar do culto, né? Só que a pessoa também, esses pais também se colocar no lugar de poder abençoar outros pais, outros tios que estão ali ajudando, né? Para eles também poderem se alimentar. Qual é a preocupação de vocês para que não fiquem todo mundo, né, dando aula ou sendo ajudante, para eles também, a importância deles sentarem no banco para se alimentarem da palavra do Senhor. Nós temos essa preocupação. Tem esse rodízio, né? Isso, as escalas são sempre bem divididas para que o irmão que o irmão que está dando aula essa semana que vem ele possa ter a oportunidade de sentar para ouvir a palavra, né? Sim. Então, quanto mais pessoas tivermos, melhor será esse rodízio, enfim. Com certeza. Mas eu acho que quando a gente tem filhos, assim, quando a gente passa por essa experiência e vê como... Quando você chega ali, né? Porque eu mesmo fui conhecer berçário, fraldário, quando eu tive as meninas. Exatamente. Então, se eu não tivesse, talvez, será que eu iria? Mas eu acho que a gente querer mesmo que... se eu quero que a minha filha tenha o melhor, por que eu não posso ajudar a fazer esse melhor, né? É esse olhar que eu tô querendo, né, dizer exatamente isso de...
de pensar no outro porque também, eu sei né? que pode ser que nem todas as crianças vão ter esse privilégio de ter alguém. Pode ser que uma criança venha aqui com alguma outra pessoa que não more com ela. E não vai. Como que ela vai ser ensinada? Não Exato. vai. Então, pensando nisso também, né? Que a gente serve. Ô, Má, o que você poderia contar para nós também, de falar, nossa, é por conta do Ministério Infantil que realmente o Senhor trabalhou a minha vida, fui lapidada nessa área, né? Por conta do Ministério Infantil, desde que eu abracei. Como que você tem amadurecido a sua fé? Eu acho que tem me levado a querer aprender mais, ter esse momento maior de leitura, né? Quando a gente não serve, a gente deve ter essa prática, mas acho que isso tem me incentivado a buscar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, de estudar mais, de estratégias, né? Hoje nós temos crianças com N jeitos diferentes, e nós temos que saber lidar com cada um, mas ao mesmo tempo você tem que saber que não dá pra separar, né? Vai ter a manha, vai ter o bagunceiro, vai ter o que vai desrespeitar. Então, assim, tem uma linha tênue ali que a gente tem que trabalhar, né? Sim. Mas eu acho que tem me feito querer estar mais perto de Deus, assim, de ter uma vida mais parecida e com o Senhor. Claro que a gente nunca vai ser igual, né? Mas de ter esse relacionamento mais perto com o Senhor para que na hora ele não seja eu, né? Porque se o humano, se você se colocar ali na hora, você perde paciência. Com certeza. Você não quer mais, você quer sair correndo, né? Uma coisa, né, que eu posso dizer, testemunhar de você, né? Que eu acredito que esse Ministério Infantil te ajudou muito, né, a desabrochar. Hoje você nos ajuda, né, no Projeto Íntegra, dando aula também, né, essa desenvoltura, né, para encarar outro público, né? Outro público. Mas de estar ali ensinando, né, o quanto está estudando, ter que estudar, né, para saber o que vai falar mesmo, né? Não são só historinhas, né? São princípios bíblicos, né? Tem que estar preparado, porque pode ser que a gente estude uma coisa e chega na hora, muda tudo, né? Então, aí Deus te leva para outro lugar, você fala, meu Deus, e agora? Mas eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento cristão mesmo, né? Sim. Como eu falei, eu cresci na igreja, só que se eu ficasse só na religiosidade, se eu não tivesse talvez esse amadurecimento, né? Não sei, eu acredito que é um processo que a gente passa na vida e a gente precisa querer esse amadurecimento. E tem coisas que a gente vê nas crianças, a gente fala assim, nossa, eles vão aprender. Então, é a falta de maturidade, né? Sim. Mas eu agradeço ao Senhor, assim, por ter tido essas oportunidades, porque tem me feito amadurecer mais e estar, às vezes, em frente às situações em que, sei lá, 5, 10 anos atrás, eu faria diferente. E hoje eu já consigo enxergar uma mudança. Legal, assim. Legal. E nós, né, que estamos à frente de ensino, de projetos mesmo, né, muitas vezes a gente fica, é perigoso, né, falar, quem sou eu para falar sobre esse assunto, né, não tô legal, né, e como é que eu vou ministrar, como é que eu vou falar, né, e assim, muito importante a gente sempre lembrar de que não é sobre nós, é sobre a palavra de Deus, né? Não é o meu testemunho que eu vou colocar na mesa ali, né? Ou na sala de aula. Não, é falar sobre a palavra de Deus e falar também que nós também estamos sendo lapidados pelo Senhor, né? Sim, a todo momento, né? Sempre quando a gente começa a estudar algum assunto, começa em nós primeiro, né? Quantas vezes, assim, fui falar sobre algo e era pra mim, até nos nossos estudos, assim, eu falava, meu Deus, sei lá, tinha brigado e sentei pra ouvir a aula e falou da briga, eu falei, nossa vida, eu acho que era pra mim hoje. E como é que vai falar pros outros que não é pra brigar, né? Então, e aí você tava ali de brigar. Super legal. Que bênção, Mar. Muito bom. Vamos lá, caminhando para o final, né? Qual
qual versículo ou passagem bíblica, né, que você tem, assim, cravada, que é o seu norte, que quando você não tá, quando você tiver geleia, né, como dizia nosso amado pastor Jonas, Sim. é ele que te apruma, é ele que te renova novamente, o que te dá esperança? Eu fiquei pensando, assim, sobre isso, até fui folhear algumas coisas que eu tava escrevendo, assim, eu não sei se tem um certo que eu miro, sabe? Uhum. Mas eu sempre busco palavras ali na Bíblia sobre coragem mesmo, né? Ser forte e corajoso. Uhum. Essa semana eu estou em Isaías 41:10, então não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, num tempo onde nós estamos tendo tantos temores, né? Tantos medos, tantas ansiedades, então a gente tem que se agarrar nisso, porque não é fácil. Sim. A gente é humano. E a gente esquece, às vezes, que a gente é humano, né? Então, a gente quer fazer tudo, quer abraçar tudo. Mas a gente também tem que saber que nós somos humanos. Vamos falhar, o disjuntor vai cair, né? Sim. E que o Senhor está conosco. Então, eu me agarro só nessas palavras, nesses versículos. É isso, assim, sobre ansiedades e tal. Tá, legal. Hoje eu escutei uma mensagem, né, e tava falando sobre isso, mas tava falando sobre Josué, né, não temas, tal, tudo. E aí o pastor lembrando que quando falou acho que pra Abraão, falando que eu sou o teu escudo. Por que Deus se coloca como escudo, né, de nós? É porque nós vamos sofrer ataques, nós vamos ter lutas, né, e ele ali vai estar nos guardando, né. A gente acha que quando a gente é cristão, a gente não vai ter nossa vida perfeita. Que vai ser perfeito, sem problemas, sem dores. Sim, não. Passamos por dores, perdemos pessoas. Alguém da nossa família fica doente e você fica com medo, né? E tem gente, olha, muito bem lembrado, eu já ouvi, eu não vou trabalhar porque eu tenho medo de ser retalhada, porque daí vai começar os problemas. Não, eu acho que isso é consequências. E tem também a questão de pessoas, a gente lida com pessoas, então as pessoas, elas vão te decepcionar, elas vão te frustrar, você vai se machucar às vezes. Só e nisso que você vai se tratando também, né? Sim, e é olhar mesmo por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô servindo? É pra quem, né, que eu tô fazendo? Quem te chamou? É pra quê, né? Pra que a glória do Senhor seja conhecida, pra que Ele seja conhecido, ou é pra que... Pra afagar meu ego, né? Pra que o meu irmãozinho veja como eu sou boa e como eu faço isso bem e tal. Sim. E ninguém precisa mais que outra pessoa, só eu vou saber fazer, né? Sim, sim. E Deus vem e eu tive uma experiência super legal. Que, na verdade, eu sempre falei isso, né? O ministério não é meu. E na semana do acampamento, a gente tinha feito uma reunião falando sobre isso. E Deus vai e me tira do acampamento, que eu não fiquei bem de saúde, e o acampamento aconteceu do mesmo jeito. Exato. Então, assim, não sou eu que faço, não sou eu que toco do jeito melhor, enfim. Sim. Sempre vai ter alguém que vai fazer também, e pronto, né? E Deus levanta, né? Deus é isso que a gente tem que estar no nosso coração. Deus é o que tem mais intenção da coisa fluir, da coisa acontecer, né? E ele vai selecionar, né, as pessoas. E aqui, então, fica para você, então, mandar um recadinho, né, para quem está nos assistindo. Sim. Falar, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é para mim, né, esse ministério? Queria que você deixasse, né, uma mensagem e que tiver no seu coração. Tá. O que eu queria falar é sobre você se dispor mesmo. A partir do momento que você se coloca nas mãos do Senhor e você se dispõe a fazer aquilo, nós não somos capazes, mas Deus nos capacita. Então, se você tem a humildade de falar assim, Senhor, eu não sei fazer isso, não consigo por minhas forças próprias. O Senhor vai te usar, como instrumento, né? Parafraseando aqui a Purpose, nada além de um instrumento nas mãos do Senhor. Então, nós somos instrumentos nas mãos dele, nosso Criador, aquele que nos criou para que nós pudéssemos refletir a sua imagem. Então, que você se disponha, se descubra aonde quer que Deus te colocar, em qual ministério for, que seja no ensino, seja em outro qualquer, mas que você
Não fique apenas esquentando o banco da igreja, vindo aqui só para alimentar a sua vida, mas que você almeje também alimentar a vida de outros para que o evangelho do Senhor seja conhecido. Amém! Amém. Uau, que delícia, desabrochou. Olha aqui, tem aqui uma lembrancinha para você. Você vai levar a sua. Deus abençoe, uma caneca para não esquecer de nós. Imagina, acompanhe todos os episódios. É, né? É muito bom. E Obrigada. Chegamos ao fim, agradecemos, viu, pela participação. Muito obrigada. E Deus te abençoe muito no seu ministério, Amém. Com seus dons e talentos, que o Senhor continue usando sua vida e você se empenhando, né, cada vez Amém. mais para ser espelho dele, viu? Amém. Deus te abençoe. Amém. E fica aqui. Obrigada, né, a você que nos acompanha. Fica o convite, né, para você compartilhar, curtir, comentar aqui embaixo. Se tiver também alguma ideia pra gente convidar alguém, alguns temas, né, específicos, pode escrever e a gente vai correr atrás. Isso. Obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.